Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é uma personalidade que vai nos falar a respeito de um fator altamente, não estratégico, mas crítico nas empresas, porque tem um rebatimento direto na produtividade, que é a questão da segurança e da medicina no trabalho. E para isso a gente vai conversar com o gerente executivo de saúde e segurança do SESI, a entidade do Sistema FINDES ou do Sistema Indústria, o executivo Flávio Gustavo Rodrigues. Flávio, é uma questão crítica a questão da segurança e da saúde ocupacional, né? Com certeza, Eustáquio. Primeiro, agradecer, um privilégio estar aqui conversando com você aqui nessa oportunidade. Primeiro, eu acho que é interessante a gente contextualizar com alguns números aí, né, sobre saúde e segurança. Primeiro ponto, trazendo uma visão de mundo, né, a gente tem alguns indicadores, né, pesquisas já da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que apontam que a cada 15 segundos morre uma pessoa decorrente de acidente ou doença laboral. Então isso já causa um espanto. E outro é o impacto que isso dá. Quando a gente fala de mortes, acidentes e afastamentos, no mundo isso impacta em 4% do PIB global. Então se a gente for desdobrando isso para Brasil, para Espírito Santo, a gente no Espírito Santo, em 2022, por exemplo, a gente teve quase 13 mil notificações de acidente. E isso acarretou em 68 óbitos. Então a gente consegue dimensionar o impacto que o não cuidado, a não preservação e a não mitigação de riscos pode ocasionar em números alarmantes para a nossa sociedade como um todo. Ou seja, para além do gesto altruístico, da solidariedade humana, da preocupação, né, com a saúde, uma vida o que pode medir o preço de uma vida? É isso, né? Uma vida não tem preço. Não tem preço, né? E aí, mas aí tem um critério realmente objetivo, pragmático, de comprometimento de produtividade, de afastamento de uma mão de obra às vezes estratégica, né? Isso, porque o outro ponto, né, Eustáquio, é o quanto que isso afeta também a empresa, né? Que vamos pensar num trabalhador que seja ali uma referência, que seja um profissional excelente de produtividade. Quando ele está ausente do seu posto de trabalho, o impacto que vai dar nessa empresa. E aí você tem uma empresa que tem esse cuidado, que tem esse olhar para a saúde e segurança, a gente sabe, primeiro, que o trabalhador ele sai de casa para ir trabalhar, mas ele tem que voltar para o seu seio familiar, ele tem que voltar para casa. Então, um acidente pode quebrar uma empresa, pode trazer esse acarreto, pode afetar uma imagem de uma empresa. Então, hoje, com o mercado tão escasso, né, hoje a mão de obra é disputada no mercado. Então, quando você tem uma empresa que cuida de um ambiente, que cuida da saúde do trabalhador, ela vai ser uma empresa também atrativa para essa mão de obra que está escassa no mercado. Então, fica muito evidente que o investimento em saúde e segurança realmente é um investimento e não um custo, como algumas empresas acabam olhando para isso. Mas empresas que conseguem olhar todo esse cenário entendem que saúde e segurança é investimento e não custo. Agora, Flávio, nas grandes e médias corporações, é presumível que as pessoas se toquem e tenham essa consciência, até porque são pessoas qualificadas na área da gerência, né? O staff gerencial é qualificado, então são pessoas que têm a clara noção do rebatimento desse processo na produtividade. Mas nós temos o grosso da empresa nacional e da empresa capixaba não é diferente, é de micro e pequeno porte. Você acha que já está havendo uma conscientização dessa cultura, ou seja, dessa cultura que se traduz em considerar que o que se investe aí é investimento e não custo, não despesa? A gente vem acompanhando, Eustáquio, um crescimento desse número de empresas que tem feito esses serviços nas suas empresas, que pararam de olhar isso somente pela regulação, somente pela... Cumprir a norma. Exatamente. Tem empresa que já está entendendo que cumprir a norma regulamentadora, as famosas NRs, que a gente tem 38 NRs, algumas já foram mudadas, atualizadas, hoje a gente tem 36 normas regulamentadoras vigentes. Mas tem empresa que já entendeu que cumprir a norma é o mínimo que ela pode fazer. Mas quando ela contrata consultorias que vão olhar todo esse ambiente, quais são as exposições de risco, montar um bom plano de ação para mitigação de risco, para redução de exposição, para controle dessa exposição, a gente já vê várias empresas que estão olhando mais para isso. Até porque, Eustáquio, o que as empresas já identificaram?
o olhar não só das 8 horas de trabalho, e sim o olhar da saúde integral. Esse trabalhador ele é integral. Então a saúde dele... tem outras dimensões, exatamente, né? Ele tem que estar bem o tempo todo. Então ele tem que estar na empresa, mas ele tem que estar presente. Porque um dos impactos de você não ter um trabalhador saudável é ele estar ali, mas ser o presenteísmo. Ele está presente, mas não está produzindo. Ou se ele está doente, ele está no absenteísmo. Quer dizer, ele está ausente do trabalho. Então tem muitas empresas que já perceberam o quanto que é relevante e importante investir para o seu negócio crescer. As demandas externas do colaborador, então, a preocupação de qualquer ordem, de ordem familiar, ou de outra ordem que não envolve diretamente a operação, a execução do trabalho, de uma certa maneira, compromete o desempenho dele. Com certeza, com certeza. E hoje decorrentes até o que era apontado como uma tendência, que era a questão da saúde mental, hoje já é uma realidade. Hoje é uma realidade. Então, um ambiente seguro, saudável, inclusive impacta na saúde mental do trabalhor. Porque ele vai trabalhar ciente de que ele está indo para um local protegido, que ele é bem acolhido, bem tratado, e aí você devolve esse trabalhador para casa sem nenhuma preocupação, ele sai sem nenhuma preocupação. Então, a saúde mental é hoje um dos grandes vilões que tem roubado produtividade. Mas as empresas que investem em saúde e segurança sofrem muito menos essas consequências. Ô Flávio, você falou isso, me ocorreu um questionamento que é o seguinte: vocês são experts, vocês desenvolvem toda uma especialização nisso, né? Uhum. Vocês têm como calibrar, como monitorar, por exemplo, situações de insalubridade emocional, psicológica, situações que podem comprometer o equilíbrio emocional ou psicológico do colaborador? Hoje o SESI tem expertise para isso, a gente já tem alguns programas que são os programas para atendimentos psicossociais, onde você tem alguns produtos, alguns serviços que vão ao encontro disso, de soluções tanto de tecnologia, então você tem novas tecnologias você já tem diagnósticos que são feitos de forma online, você já tem alguns atendimentos que podem ser feitos de forma remota, então você ainda agrega tecnologia para esse atendimento. Então a gente está falando do SESI hoje, que já atende mais, para a gente dar alguns grandes números do SESI. O SESI hoje tem uma equipe multidisciplinar, então eu tenho no time engenheiro de segurança, técnico de segurança, médicos do trabalho, eu tenho psicólogos no quadro, exatamente para fazer toda essa cobertura, eu tenho ergonomista no quadro. Então a gente hoje atende mais de 2.000 empresas e dentro da nossa base, nós temos mais de 60 mil trabalhadores onde a gente acompanha a saúde e segurança deles. E a gente leva os nossos serviços a mais de 78 municípios. Então aonde tem uma empresa, aonde tem uma indústria, o serviço do SESI chega. Então a gente consegue, com uma equipe multidisciplinar, com ciclos de capacitação contínua, com equipamentos de ponta, levar serviço ao estado da arte. Então a empresa ela tem confiança nessa prestação de serviço pelo SESI. E é isso, a gente vai com esse olhar integral. A gente quer dar cobertura para a empresa para que ela foque no seu core business. A empresa foca no core e deixa com o SESI, que é o especialista em saúde e segurança, ajudar ela a tomar conta disso. O estado da arte é ótimo, está atingindo um nível de desenvolvimento possível da atualidade. Né? É isso. Existem setores, Flávio, cuja natureza de atividade proporciona maior potencial de risco? Existem diversos setores, onde você tem variação do grau de risco, mas onde é que está a solução para isso? É exatamente numa execução correta de um plano de ação para mitigação de risco. Então, independente do setor, todos os setores têm o seu grau de risco, Eustáquio. Então isso está mais no controle. E uma coisa importante, Eustáquio, que a gente não pode deixar risco é a negligência. Isso aí, uma das coisas que a gente não pode deixar de destacar. Tem todo o papel da empresa em fornecer EPI, de fornecer EPC, EPI, equipamento de proteção individual, e EPC, equipamento de proteção coletiva. Mas, além de todo o trabalho que a empresa tem um outro ator nesse cenário que também tem que fazer o seu papel, que é o trabalhador. Então, tudo isso que a gente está falando, além da empresa ter essa consciência, o trabalhador tem que ter a consciência de quanto ele tem o seu papel relevante nessa atuação. Então, quando a gente fala de saúde e segurança, tem o papel da empresa e o papel do trabalhador. Essa junção, todo mundo cumprindo o que tem que ser feito, é o resultado perfeito. Agora, Flávio, você enumerou aí a questão da preocupação da empresa com o absenteísmo, com o presenteísmo
e o rebatimento que isso dá na performance da produção, né? Sim. Mas não pode ser desconsiderado também realmente o aspecto normativo e regulamentar, porque é um ciclo anual de NR, né? Hein? E se a empresa vacilar ali, ela está se expondo também. Exatamente. Né? As empresas, elas são constantemente auditadas. Então, né, a Superintendência Regional do Trabalho tem os seus auditores que vão a essas empresas e quando um auditor vai a essa empresa, ele vai vistoriar essa empresa e o pedido básico ali, aquilo que a gente falou de ter o mínimo, é a apresentação da sua documentação legal, onde a gente tem os programas legais, onde a gente tem o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, isso é o básico. E esses programas é que vão ajudar a empresa a direcionar o seu plano de ação. Então, é partir desse plano. E o que a gente sempre vê, Eustáquio, é que empresas que possuem o SESI como seu prestador de serviço têm a confiança no resultado. Porque a gente acompanha o quanto que a gente é relevante no mercado e quanto que os nossos serviços são bem vistos. Tanto que a gente tem premiação aí de 5 vezes seguidas ser eleito prestador excelência em medicina do trabalho. Significa que vocês são grife nessa área. Isso aí, é uma referência. Nós estamos se enquadrando como uma referência no mercado de medicina e segurança do trabalho. Agora, além de identificar riscos, Flávio, como é que vocês diagnosticam a probabilidade da doença ocupacional? Então, quando você faz o programa de gerenciamento de risco, é isso, você mapeia todos os riscos e monta o plano de ação. Com base na exposição que cada trabalhador está, você, o médico, avalia quais são os exames que você tem que fazer. E aí, com base nesses exames, é que você monitora a saúde do trabalhador. Com base nesse monitoramento é que você vai direcionando quais são o melhor local dele de trabalho, qual é o nível de melhora naquele ambiente, com base nos resultados dos exames. Por isso que anualmente... Riscos emocionais ou psicológicos. Exatamente, porque dentro da consulta ocupacional, por exemplo, você também tem o atendimento psicológico. Então isso você consegue monitorar. Então anualmente, por isso que tem as famosas consultas periódicas. Então anualmente você acompanha esse trabalhador para ver como é que estão os níveis de saúde dele. Se alguma coisa desviar, é hora de ter um ponto de atenção. Um outro aspecto também, Flávio, é o papel, digamos, estratégico do líder do grupo nesse processo, né? Porque ele tanto pode ser o cara que transmite a cultura opressiva, como pode ser também um apoiador em que a pessoa encontra acolhimento. Não paternalismo, mas orientação segura e sóbria. Com certeza, está. O líder, né, o gestor, né, que é isso, não é só gestor, é líder de pessoas. Esse papel de gestão de pessoas é crucial num gestor. Ele tem que preocupar com o resultado, com indicadores, com os KPIs necessários, com a receita e a despesa, mas gestão de pessoas é chave de sucesso. E a gestão de pessoas requer um ambiente saudável. Então, ele não cometer nenhum tipo de assédio, porque isso vai derivar numa variação de saúde mental, numa questão de gestão de tempo, de produtividade. Então, você exigir altas cargas horárias de trabalho, isso vai afetar a saúde do trabalhador. Então, o líder tem papel fundamental. Ele ali é o representante da empresa naquele setor. O líder tem papel fundamental. E o outro aspecto, Flávio, a incidência, a possibilidade do acidente no trajeto, ou seja, naquele deslocamento do colaborador casa-trabalho, ele está exposto e já está, digamos assim, sobre os cuidados da corporação, né? Exatamente, porque ele sai de casa para ir trabalhar. Então, saiu de casa até o trabalho, ele já está exposto ali a diversos tipos de acidentes de trajeto. Então, se ele sai de casa e ele segue o deslocamento dele tradicional para o trabalho, a partir dali ele já está coberto. O que a empresa tem que fazer? Orientações quanto à direção defensiva, orientações, né, para saber a melhor rota, o que o trabalhador tem que evitar, exatamente para diminuir essa possibilidade de acidente. Flávio, quero agradecer muito sua presença aqui e por compartilhar conosco esse tipo de informação que é muito preciosa, porque quando a gente fala de gente, nós estamos falando do ativo mais precioso da organização, né? É isso aí. Gente motivada e gente produtiva, supera a performance de máquinas, de processos, de tudo, né? Exatamente. Todo o trabalho ele é baseado em pessoas. E pessoas em ambientes seguros e saudáveis vão ser mais produtivas e as empresas mais competitivas. Eu que agradeço a oportunidade, Eustáquio. A presença hoje do gerente executivo de saúde e segurança do SESI, Flávio Gustavo Rodrigues. Até já.
Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.